Olá, gente. Terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, 15 horas, estamos ao vivo, em pleno carnaval, eu e Fernando Horta, para falar aqui dos fatos do Brasil e do mundo. Tudo bem, Horta? Como é que você está? Tudo bom? Tudo bem, Atush. Eu estou mais ou menos bem. Ontem fui fazer fui cortar uma grama aqui na minha casa. Achei que eu era jovem e desconectou alguma coisa nas minhas costas aqui. Ainda não conectou de volta. Estamos aguardando. Eu também fui fazer um estripulia achando que era jovem, me dei mal aqui no ombro, mas tudo bem. A gente não pode, cara. A gente não pode fazer Não, já nada não sem dá isso. mais, já não dá. Um amigo disse: você vai curtir o carnaval? Eu digo: não, rapaz, tô com o meu plano de saúde não está atualizado ainda para curtir o carnaval. Eu estou tentando resolver esse problema do ombro já aqui há alguns dias aqui. Obrigado aqui a Eliane Márcia mandando uma boa tarde, a Thalita já pedindo os likes aqui, nosso João Pedro aqui nos assistindo. Um abraço, João Pedro. Abraço para o João Pedro. Horta, vamos falar um pouquinho do mundo antes da gente falar do Brasil, porque o Brasil está vivendo esse clima de paz, de concórdia, né? Depois do encontro do Lula com o Tarcísio, que eu acho que é um dos temas, mas o mundo está fervendo, né? Não sei se você tem acompanhado a visita surpresa do Biden à Ucrânia, depois hoje teve um discurso na Polônia também, hoje houve um discurso importantíssimo do Vladimir Putin, e mais um fato, a China lançou hoje o seu GSI, que GSI é Global Security Initiative, a Iniciativa de Segurança Global da China, né? Que é uma resposta à pressão que vem sendo feita pelos Estados Unidos. Horta, você está vendo o risco de um conflito mundial, de uma terceira guerra mundial? Como é que você está vendo o quadro internacional? A gente que é historiador tá apavorado, a bem da verdade, viu, Léo? Eu vou avisando, a gente tá porque quando você entende a política apenas como as correlações de força do presente, você de alguma forma fica ligado nos discursos. Quer dizer, hoje o Putin fez um discurso forte, mas um discurso dentro das normalidades. O discurso do Biden é um discurso forte, mas é dentro da normalidade. A fala do ministro das Relações Exteriores chinês é também um discurso dentro da normalidade. Mas quando você conhece a história e você estudou, só para as pessoas terem uma ideia, a Primeira Guerra Mundial, quando ela começa, depois ela já ter começado, tinham vários serviços diplomáticos de países que estavam em guerra e continuavam se tratando com a cordialidade diplomática, tentando organizar estruturas de paz. Então, a gente na história, a gente se preocupa mais com as forças políticas e sociais que estão sendo colocadas em movimento do que necessariamente com as palavras que estão sendo utilizadas. E a gente está realmente preocupado, porque, no fundo, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo tambores de guerra. Nós estamos vendo tambores de guerra. Não é ainda a guerra, mas certamente cada um dos lados está se preparando. Para você ter uma ideia, nesse exato momento que nós estamos conversando, países estão sendo convidados para fazer exercícios de guerra conjuntos. Os Estados Unidos estão convidando e a China e a Rússia estão convidando também ao mesmo tempo. Ou seja, eles estão dividindo o mundo, na realidade, para, abre aspas, exercícios de guerra, quando, na realidade, nós estamos vendo esse processo todo bastante adiantado no sentido das ações, né, de um contra o outro, cujo objetivo, aliás, não sei se o objetivo é esse, mas certamente dentro dos resultados possíveis, uma terceira guerra algo esperado. Quer dizer, a gente não pode se assustar se acontecer. O Neo Oliveira está dizendo, não vai rolar a terceira guerra, pois já sacaram que morrerão todos, né? A gente, na verdade, tem essa esperança, né? Já que existem armas de destruição em massa, que são as armas nucleares, e os dois lados têm essas armas, elas funcionam como força de dissuasão. Mas está se falando em guerra, Horta, com uma naturalidade cada vez maior. Então, vou dar dois exemplos aqui. Ontem, o Zelensky falou que se a China se aliar à Rússia, haverá uma nova guerra mundial. Então, se a condição é essa, haverá, porque a China já é aliada da Rússia. Ali tem uma coisa importante, a China não pode largar a Rússia, porque a China só encara os Estados Unidos e a Rússia só encara os Estados Unidos se as duas estiverem juntas. Elas sabem que no combate 1 a 1, nesse momento, os norte-americanos ainda são mais fortes, mas a união das duas é isso, então não tem como fugir disso. E hoje, não só para completar, aliás, ontem também, a notícia que a gente colocou hoje, o Trump falou a mesma coisa, dizendo que a política de Biden na Ucrânia pode provocar a terceira guerra mundial. Ou seja, está falando abertamente, né?
Está se falando abertamente, e o que mais assusta a gente é a gente ter em Donald Trump uma voz sóbria, né? Quer dizer, a criatura que mais tensionou as instituições nos últimos momentos, ela se dá conta de que as coisas não estão andando bem na parte, né, nas relações internacionais. Isso é assustador. Isso é assustador. E eu tenho a impressão para mim que o Joe Biden está fazendo uma aposta muito perigosa com o mundo, né? A gente sabe que todo presidente norte-americano, quando ele tem problemas internos, ele provoca um conflito internacional, porque esse conflito internacional provoca gastos, né, públicos de forma brutal, o complexo industrial militar passa então a enriquecer e acaba trabalhando, obviamente, no sentido de coordenar esforços de comunicação, mídia, tudo mais, para melhorar a imagem do governo, porque eles estão ganhando dinheiro. E, ao mesmo tempo, você ainda tem toda a construção nacional, né, em torno do grande defensor do mundo, da liberdade, que são os Estados Unidos. Então, os presidentes norte-americanos, em situação complicada, eles acabam aderindo a essa questão de conflito. E o Biden, me parece que está entrando por essa senda. O Biden tem uma situação muito complexa internamente nos Estados Unidos e parece, nesse momento, estar tentando conseguir alguma fagulha há um pouco tempo antes da eleição para ver se ele consegue dar um up na candidatura dele. Eu realmente estou preocupado. Manchete agora, nesse momento, do jornal Washington Post. Rússia cometeu crimes contra a humanidade, diz Biden no seu discurso na Polônia. E, mais cedo, em Moscou, Vladimir Putin disse que o projeto do Ocidente é a destruição completa da Rússia, e a Rússia não pode, na verdade, se submeter a uma destruição existencial, né? Quer dizer, como aconteceu em outros momentos da história. Outro ponto importante, a Rússia saiu de um acordo de contenção nuclear com os Estados Unidos, que era aquele acordo START. Significa que agora as potências podem investir mais e mais em armas nucleares. Hoje de manhã eu falei com o Brian, e ele falou, olha, não vai ser surpresas, por exemplo, como demonstração de força, a Rússia realizar algum teste nuclear em alguma região da Sibéria, alguma coisa desse tipo, para mostrar as garras para o Ocidente. A coisa está muito feia, muito feia mesmo. Veja a situação. Os dois lados abertamente se atacam com acusações que não são acusações pequenas. Né? O objetivo dos Estados Unidos é retirar a Rússia e a China do Conselho de Segurança da ONU. Se ele fizer isso, acaba a ONU. Essa é a situação. Acaba a única instituição que nós temos ainda hoje como um remendo, um espaço onde as pessoas podem, né, os países podem ir lá e tentar resolver as suas soluções de forma pacífica. Então, do outro lado, você tem, por exemplo, a criminalização da Coreia do Norte. A Coreia do Norte está com seus mísseis já postos, parece que fez uma demonstração recente e está sendo criminalizada. O Japão pressionando o Brasil. O Japão agora, hoje, veio aqui exigir que o Brasil se manifestasse com relação à questão da Ucrânia. Né? O ministro das Relações Exteriores chinês ontem deu uma entrevista extremamente agressiva para os padrões chineses, tá? Porque os chineses sempre são muito cordatos nisso. Ele dá uma entrevista muito agressiva para os padrões chineses. Então, o que nós estamos vendo é tambores de guerra. Essa é a situação. E o pior é que o Atush falou, não, os dois lados têm armas nucleares e isso sempre serviu como dissuasão. Isso é uma teoria das relações internacionais para explicar a Guerra Fria. Tá? Tem gente que questiona essa teoria, mas vamos lá, vamos supor que ela tenha dado certo. O problema é que hoje você está falando em destruição completa dos países. A primeira-ministra da Estônia, não sei se você viu, ela deu uma entrevista dizendo que é preciso que os países ocidentais invadam Moscou e que terminem com a ideia de que Moscou possa ser uma ameaça para o mundo todo. Quer dizer, se você está nesse nível, o país que vai ser atacado, ele sabe que o que está em jogo é a sua própria existência. E aí não existe limite. O uso das armas nucleares vai ser feito. Porque se vão me destruir, então é o seguinte, não vai sobrar nada nessa pedrinha de rocha aqui no meio do espaço. Nós vamos destruir todo esse negócio todo. E não tem uma voz nesse momento com legitimidade e capacidade suficiente de dizer, para,
Quem estava tentando Tem ensaiar uma esse voz, que é do movimento... presidente Lula, mas ele E não é tem isso. tamanho diplomático para isso, né, na verdade. Eu acho Embora que ele até seja uma grande tem. liderança, o Brasil não tem tamanho para Isso, entrar eu acho que o presidente Lula até teria tamanho diplomático. Ele estava ensaiando um processo de coleta de legitimidades. Ele tinha falado com o Olaf Scholz, ele tinha falado com o Macron, ele foi aos Estados Unidos falar com o Biden, sempre no mesmo sentido. Vou trabalhar para a paz. Mesmo que abertamente esses atores não tivessem dito, ok, Lula, pode trabalhar pela paz, o fato dele comunicar e não ter uma resposta negativa estava consolidando uma percepção de que o Lula falava pela paz também junto com essas nações. As próximas viagens eram certamente para a China e depois para a Europa, e nesse processo ele já tinha contado, já tinha ligado para o Zelensky já tinha aceitado, inclusive, essa mediação. A viagem do Biden para a Ucrânia é para destruir isso. O Biden vai à Ucrânia e sinaliza muito claramente que o Lula não fala por ele, não fala pelos Estados Unidos e que não há interesse nesse momento nos Estados Unidos de obter qualquer tipo de espaço em direção à paz. E aí, 48 horas depois, nem 48 horas, 24 horas depois, o Putin faz o discurso que fez hoje, brutal. O discurso que ele faz hoje é brutal, não só porque ele, Putin, reconhece a gravidade da situação e afirma que vai usar todos os meios, se retira dos acordos nucleares, mas ele é brutal porque no meio do discurso o Putin se abraça num discurso de extrema direita que, olha, rivaliza com as bestialidades ditas por Jair Bolsonaro aqui. Isso é para lembrar um pouco das pessoas, né, no Brasil, especialmente as pessoas de esquerda, que ficavam tomando lado nessa guerra, achando que o Putin era, de alguma forma, uma alternativa viável. O Putin se abraça nessa extrema-direita, faz um discurso brutal contra os direitos dos homossexuais, faz um discurso brutal em favor da interpretação do mundo pela Bíblia, tá? E aí você vê que, em realidade, quanto mais se fortalecer o nacionalismo russo, mais a extrema-direita russa vai se fortalecer e esses valores estão juntos. Ou seja, nessa guerra não nos cabe escolher lado nenhum. O que nós temos que fazer é parar ela urgentemente. Só que agora, eu sinceramente não sei se nós conseguimos. O New York Times ele está colocando então o discurso do Biden na Polônia, dizendo que Kiev se mantém firme e forte, né? Quer dizer, ele falou também, eu estava escutando o discurso do Biden mais cedo, ele falando que liberdade é a palavra mais doce, etc., aquela coisa toda. E aqui embaixo uma análise do New York Times dizendo que essa decisão do Putin de sair desse acordo START vai significar o fim do controle de armas nucleares no mundo. Então, a gente também, para piorar, a gente ainda pode ter uma nova corrida armamentista, né? Bom, sobre essa questão que você mencionou de extrema-direita, eu vi alguns sites destacando isso. O Putin, de fato, fazendo um discurso conservador no campo dos costumes. A interpretação que eu tenho, tá, Horta, de que ele faz isso para manter o apoio interno. Ele sabe que a sociedade russa é uma sociedade conservadora e ele precisa. Eu não sei o que ele pensa, o que passa na cabeça dele, mas para ele, evidentemente, é importante manter uma forte coesão interna num país em guerra, né? Você tem toda a razão, você tem toda a razão. Ele está fazendo isso mirando a Igreja Ortodoxa grega, inclusive, que reverbera tudo que o Putin diz e ajuda a manter essa coesão. Eu não discuto isso, eu não estou aqui dizendo que o Putin acredita em tudo que ele está dizendo. O problema é que quando um líder se filia a um discurso, as forças políticas que esse discurso opera, que esse discurso coloca em prática, elas não conseguem ser simplesmente paradas depois. O que o Putin está fazendo não é um movimento de acender e apagar a luz. Não, vou acender a luz agora e tal, quando eu quiser eu apago. Não, essas forças passam a fazer parte da estrutura de governo dele. Nós vimos isso na Ucrânia. Se você comparar o Zelensky, que começa a guerra com o Zelensky hoje, você vai ver o nível de fascistização que ele assumiu. E ele assumiu por quê? Porque parte do processo de defesa que ele precisava construir na Ucrânia era encampar esses grupos já paramilitares armados que eram todos organizados de estrutura fascista que já existiam na Ucrânia, mas que não tinham a penetração que hoje tem. Então, assim, todos esses atores estão caminhando em direção a uma extrema-direita. E aí, se você imagina esses tambores de guerra, essa extrema-direita, você começa a olhar isso na Itália, o mesmo discurso na Itália, o mesmo discurso na França, o mesmo discurso nos Estados Unidos com Donald Trump, você começa a realmente ficar preocupado. Tá preocupante mesmo. Deixa eu te colocar aqui mais. Não, colocar não para você, colocar para todos aqui mais um trecho aqui do discurso
do Putin no dia de hoje, em que ele fala o seguinte, quer dizer, que o povo da Ucrânia se tornou refém do regime de Kiev, então ele se coloca como um libertador, né? Da mesma maneira como Biden também coloca, né, como um libertador. Então os dois estão assumindo a mesma linha de discurso. Mas eu queria avançar nesse ponto do Japão, né? O que deu no Japão, né? Tá aqui, ó. Japão se junta aos Estados Unidos na pressão para que o Brasil se posicione, né? A gente teve a Victoria Nuland e agora a gente tem o governo japonês cobrando do Brasil uma posição. E todo mundo sabe que o Japão também é um país ocupado, né? Então, o Japão, ocupado pelo Império, vem dizer ao Brasil que deve ter um lado, né? Parece que está se formando, né? Uma coisa de os aliados contra o eixo, né? Mais ou menos como na Segunda Guerra Mundial. O Japão, vamos lá, política externa do Japão é muito complicada, porque o Japão é o elemento ocidental no meio do Oriente. Tá? Então o Japão faz fronteira com a Rússia e faz fronteira com a China. Então você imagina que se começa qualquer confronto, se os Estados Unidos resolverem espirrar e dizer estamos em guerra, o Japão é invadido no dia seguinte. O Japão é invadido no dia seguinte. Primeiro, porque é um espaço estratégico extremamente importante. Segundo, porque detém tecnologia de ponta. E terceiro, porque você não pode, países em guerra como China e Rússia não podem ter as bases navais japonesas habilitadas ali do lado ao uso ocidental. Então o Japão sente que, se a coisa esquentar, ele é o primeiro. Tá? Segundo, há uma enorme discrepância entre a posição que a população japonesa está tomando e a posição que o governo japonês está tomando, tá? Se você for a Okinawa, que é o local onde os Estados Unidos têm as suas bases em especial, a população da região de Okinawa já se organizou em imensas maiorias, inclusive até o ano passado era assim, se organizando em imensas maiorias para expulsar as bases americanas, entendendo que nesse momento o Japão precisa se aliar efetivamente com os seus parceiros orientais. Obviamente a gente está falando aí de China, a gente está falando talvez até de Rússia. E, obviamente, negando essa questão colonialista que os americanos seguem mantendo. Mas o governo japonês não deu bola para essas manifestações. O Partido Comunista Japonês é o que mais cresce no mundo inteiro. É o que mais cresce no mundo inteiro hoje. Tá? E com um discurso extremamente nacionalista, extremamente próximo a uma reaproximação com a China e não com os Estados Unidos. E o governo japonês, nesse momento, ele fica ilhado nessa situação, apoiado por uma classe média urbana, extremamente capitalista, né? E em cima de um processo de alienação digital brutal que ele está vivendo. Agora, quando vier a guerra, Tuxi, não tem como segurar essas coisas. A população vai ter que se manifestar. E aí o Japão vai entrar em problemas muito sérios. Certamente. Bom, só para a gente fechar esse panorama internacional, porque realmente o mundo está vivendo um momento extremamente delicado, no dia de hoje, a China lançou a sua iniciativa de segurança global. Proposta da China para resolver os desafios da segurança. É muito interessante esse documento, Horta. Eu estava dando uma olhada, e o ponto central que eu acho que define a posição chinesa no conflito da Ucrânia é mais ou menos o seguinte, quer dizer, a segurança de um país não pode significar a insegurança dos seus vizinhos. Então é mais ou menos isso, quer dizer, a segurança da Ucrânia não pode implicar numa insegurança da Rússia. A Ucrânia não pode ser uma base, por exemplo, militar da OTAN, né? E ela pode estar segura num status de neutralidade, que é isso que a China está indicando. E a China se coloca como uma força também pela paz mundial, que eu acho que é extremamente importante. Por quê? Porque a economia hoje, que de alguma maneira está garantindo alguma taxa de crescimento para a economia global. Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte: o cenário econômico hoje, né, de desenvolvimento, se você projetar os níveis de desenvolvimento hoje, eles são amplamente favoráveis à China, Índia, Coreia e Rússia. Tá? Temos que concordar que o Ocidente deixou de ser a vanguarda do desenvolvimento econômico do mundo. Então, o que acontece? O Ocidente está tentando romper com esse processo. Está tentando alguma ruptura, alguma movimentação, e no caso, guerra, para que esse processo não continue. Do outro lado, o Oriente quer efetivamente que a gente possa se reorganizar
de forma pacífica, porque vamos dizer assim, o trem da economia está favorecendo a eles. Então a China, ao mesmo tempo que ela se lança como uma potência benevolente, né, que quer a paz, ela deixa muito claro que em caso de guerra ela está com o Oriente. Ela não está dentro dessa estrutura mais ocidental e ela não vai ficar neutra. Ela diz isso muito claramente. Então ela vai tentar até o último minuto a paz. Em não sendo possível, ela é parte dos esforços do Oriente. Bom, o que a China propõe aí é o suco, vamos dizer assim, é o extrato mais puro das teorias de relações internacionais. Quando a gente vai falar de relações internacionais para as pessoas têm dificuldade de entender porque nós não trabalhamos com conceitos como fronteira, como declaração de guerra, essas coisas elas ficam meio que de lado. O conceito central nas relações internacionais é segurança. E em segurança, a gente tem que entender que é uma percepção de um ator sobre a sua condição. Então não adianta você me dizer, não, a Ucrânia não ameaça nada a Rússia, a Ucrânia não tem nada. Porque se os russos se sentem ameaçados, as teorias de relações internacionais dizem, olha, temos um problema de segurança. E enquanto houver problema de segurança, pode existir paz. Então é isso que a gente tem que dizer. A Rússia ameaça a segurança da Ucrânia? Ameaça. A Ucrânia ameaça a segurança da Rússia? Ameaça. Então, para eu conseguir, para que esse conflito acabe, eu preciso reconhecer essas duas instâncias de verdade, que um ameaça a segurança do outro, e buscar um acordo em que ambos se sintam mais seguros. E aí acaba aquela argumentação do, mas quem é que invadiu a fronteira? Mas e quem é que tem o laboratório de biologia? Não. A gente tem que trabalhar em coisas científicas. Então, o conceito de segurança é essencial e é o que a China reverbera nessa manifestação aí, tentando fazer o mundo acordar, o mundo chegar a uma conclusão e dizer, olha, a gente está saindo da condição de racionalidade, a gente está saindo de uma condição de sabedoria do que nós vivemos no século XX e estamos caindo num caminho em que definitivamente podemos estourar com tudo que já existe. E quem diria, né, Horta, que a China comunista estaria, então, indicando o caminho para a humanidade, né? Mas a China comunista está indicando o caminho, a China comunista está defendendo o livre mercado na OMC, né? Os países capitalistas estão defendendo posturas cada vez mais protecionistas, a China defende a abertura. Então você vê que aquilo que as pessoas tinham como regra no século XX virou de ponta cabeça no século XXI. A China venceu a globalização, né? Essa é a grande realidade. O Alan Gutenberg, Japão deixou de ser dependente da Inglaterra para ser capaz dos Estados Unidos, mesmo depois de levar um golpe baixo na Segunda Guerra. Horta, e tinha uma pergunta aqui interessante, acho que era do Nel, sobre as Coreias. Como é que é o jogo da Coreia do Sul, Coreia do Norte? Ele até tinha colocado, talvez o perigo nuclear parta da Coreia do Norte, que estava fazendo testes também, né? É um ator importante nesse jogo. A Coreia do Norte, ela tem o segundo maior exército do mundo, vamos colocar muito claramente isso, e tem arsenal nuclear. Agora, do ponto de vista econômico e geopolítico, ela é uma baratinha. Mas ela é uma baratinha que tem um míssil nuclear, entendeu? Então, de vez em quando, ela joga um míssil nuclear ali do lado do Japão, né? Só para fazer barulho e mostrar para todo mundo que não mexam com ela. Sabe aquele bicho venenoso que tem uma cor amarela vistosa, né? Que tu olha de longe, ele não se preocupa em se mimetizar, nem nada. Pois é, a Coreia do Norte é assim. De quando em quando ela manda um aviso para o mundo dizendo, olha, eu tenho arma nuclear, eu tenho um enorme de um exército, então assim, eu não consigo atacar os outros países mais longe de mim, mas a galerinha que está aqui em volta está correndo risco. E a Coreia do Sul vem passando por uma série de problemas, né? A Coreia do Sul teve um desenvolvimento brutal aí no final dos anos 90, a gente acompanhou isso de alguma forma, mais recentemente ela está entrando naquele mesmo caminho que nós vimos praticamente todos os países capitalistas entrarem. Quando você tem um sistema em que o lucro é essencialmente a causa da existência de absolutamente tudo, você começa a ter níveis de corrupção cada vez mais altos. E esses níveis de corrupção vão distanciando sociedade de governo. Não que a Coreia do Sul tivesse um modelo de sociedade representativa, mas havia muito mais na década de 90 do que há hoje. Então já existem grupos na Coreia do Sul, por exemplo, e não são poucos, são bastante numerosos, advogando uma espécie de reunião entre as duas Coreias. E eu vou te dizer, se você imagina essa ruptura do mundo em dois blocos, eu não daria como certo que a Coreia do Sul se aliaria necessariamente ao bloco ocidental. Eu acho que a coisa vai ser um pouco mais complicada ali, viu? Complicado. A Coreia do Sul é um país muito interessante, muito desenvolvido, que prosperou muito, né?
nos últimos anos, mas que recentemente elegeu para presidente o Sérgio Moro de lá, que era o procurador anticorrupção. Quem acompanhou muito esse processo foi o Wallace Moreira, que hoje é secretário de Indústria do Ministério do Desenvolvimento. Flores para Algernon, Atush Horta, que encontro formidável, alto nível, muito grato. E Horta, eu queria passar para o tema nacional, mas não tenho como não trazer a manchete agora da agência TASS, que é uma agência russa, declaração do Wang Yi, que era até outro dia chanceler chinês, e hoje é uma figura é um alto dirigente do Partido Comunista Chinês, dizendo que as relações sino-russas são sólidas como uma rocha, né? Então está dizendo o seguinte, ó, não adianta, não vão separar esses dois gigantes. Diga, Horta. E não, é o que nós comentamos aqui, não há como separar, Tush. Nesse momento não há como separar. Veja, só há uma forma de enfrentar esse poderio militar e econômico norte-americano, que a gente está em decadência, mas que ainda é predominante no mundo. Vamos lembrar que os Estados Unidos gastam sozinho mais do que o mundo inteiro gasta somado em a questão militar. Isso já contando os aumentos de gastos russos e chineses nos últimos anos, tá? Os Estados Unidos gastam sozinho mais do que os outros todos juntos. Então, a única forma de Rússia e China enfrentarem esse gigante é elas estarem aliadas. Não existe possibilidade de um não estar junto com o outro, porque se separarem, é tudo que os norte-americanos querem, porque eles vencem uma guerra contra a Rússia, ao custo que for, e depois vencem uma guerra contra a China e é o que eles querem. Então, na realidade, essa junção que eles fazem é essencial para a segurança de ambos os países. Então, não adianta, por mais que você tente separar, não vai separar. E daqui a pouco, você vai ver, Atush, daqui a pouco, Índia vai ser colocado nesse processo, Indonésia vai ser colocado nesse processo, e a gente está falando só dos 4 países mais populosos do mundo. E aí você começa realmente, os Estados Unidos têm que começar a realmente pensar um pouquinho no que eles estão fazendo. A gente pode estar assistindo, de fato, ao nascimento do mundo multipolar, ao final da ordem que se impôs ao mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Horta, vamos falar do Brasil, então, a tragédia de São Sebastião e esse encontro Lula, Tarcísio, o prefeito, a mais perfeita união. Agora vamos entrar num ambiente de paz e de confraternização, concórdia aqui no Brasil? Ou é só um caso episódico? Vamos lá. Primeiro, a gente acho prudente que a gente não fale mais em tragédia, porque tragédia parece algo que a gente não tinha como prever, algo completamente fora da nossa alçada, e não é o que aconteceu lá, né? Todos os anos, especialmente aí nos últimos 6 anos, nós temos visto que mais ou menos nesse mesmo período, a região serrana, seja do Rio, seja da região de São Paulo, acaba sofrendo com esse tipo de situação. Quer dizer, um nível de pluviosidade extremamente alto para a região e, obviamente, populações que foram afastadas dos centros econômicos por questão de pobreza, sendo jogadas nos cantos e suas vidas ameaçadas. A gente já sabia que isso ia acontecer, tá? Então, a gente fala como tragédia por uma questão cultural, mas em realidade o que nós temos ali é o neoliberalismo operante nas duas pontas do problema, né? Primeiro, como um dos grandes carros-chefes que provocam a alteração climática nessa situação, e em segundo, porque provoca o empobrecimento generalizado da população, fazendo com que essa população, para poder sobreviver, tenha que ir ocupando áreas cada vez mais à beira da insegurança e da morte que está rolando lá. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Com relação à política interna, eu mencionei isso ontem, o presidente Lula, ele opera 2 coisas importantes aqui que eu não vi as pessoas mencionarem ainda. O primeiro, quando ele se aproxima do Tarcísio, o presidente fez isso de forma muito clara: Tarcísio, eu quero que você venha para cá. Veja, esse é um ato que você não veria de Jair Bolsonaro com absolutamente ninguém. Jair Bolsonaro nem com seus próprios aliados ele faz isso. Nem os próprios aliados ele passa à frente. Tá cheio de vídeo no YouTube aí dele tirando o velho da van da frente dele tirando a Michelle, dele empurrando as pessoas, porque ele é o centro, né? Ele é a figura que não pode ser demovido de lugar nenhum. O presidente Lula não. Ele chama o Tarcísio. Quando ele faz isso, ele provoca 2 movimentos. Primeiro, ele usa a faceta pedagógica de um governo. Um governo não é só o tomador de decisão, o planejador, o responsável último pelas relações, né, políticas e econômicas que ocorrem em um determinado espaço geográfico, mas ele é também o modelo
de comportamento que uma população deve seguir. Quer dizer, o presidente retoma uma dinâmica do governo que estava morta desde o final do governo Dilma, porque Temer nunca foi modelo para absolutamente ninguém, na medida em que ele, quando assume com processos de traição e tudo mais, e o Bolsonaro se caracterizou como antipresidente, né? O Bolsonaro era uma figura grotesca, e o presidente não, agora ele diz, olha, somos de países e partidos diferentes, mas precisamos operar juntos aqui. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que as pessoas não se deram conta, é que o presidente Lula está escolhendo seu inimigo. O fato de você fortalecer Tarcísio é enfraquecer Jair Bolsonaro. As pessoas estão achando que não, mas o presidente Lula está escolhendo quem é o seu opositor. O presidente Lula chegou a um tamanho tão grande que se ele chegar e dizer assim, Fernando Horta, você é meu inimigo, o Fernando Horta amanhã, o Fernando Horta vira candidato a senador, o Fernando Horta vira candidato a chefe da oposição, porque o presidente tem essa condição. Com quem o presidente dialogar é que vai ser o chefe da oposição. E o presidente, de forma muito inteligente, dialoga com uma figura que, nesse momento, necessita do auxílio dele e que todos reconhecem que é muito mais cordato do que o Jair Bolsonaro. Não estou dizendo que é menos perigoso, mas que, nesse momento, é menos cordato. Então, a aproximação com o Tarcísio tem esse papel. O papel de continuar alvejando Jair Bolsonaro e transformando ele numa figura cada vez mais desimportante dentro do cenário brasileiro. Eu ia te perguntar exatamente isso, Horta. Não é perigoso? Não é perigoso, quer dizer, na medida em que o Tarcísio pode vir a se tornar alguém também de extrema-direita no futuro, quer dizer, ou voltar a ser de extrema-direita, caso sempre tenha sido. Antes, deixa eu só ler os comentários aqui, ó. Raquel Nacre, sou fã das duplas Horta Tuxi, Horta Conde, arrasam. E RM dizendo que o discurso do Putin foi correto e muito bem pontuado. Você não vê um risco nesse fortalecimento do Tarcísio? Muito, mas é um risco a médio e longo prazo, né? O Tarcísio, ele se caracteriza por ser um camaleão. Vamos lembrar que o Tarcísio trabalhou com a Dilma, ele foi, acho que foi presidente dos Correios ou de um banco na época da Dilma. Não, ele foi do DENIT. Detran? Não, DENIT. Das obras nas estradas, né? Isso, e então logo o governo Bolsonaro apareceu, ele virou bolsonarista raiz mesmo, com posições tremendamente insustentáveis, e tão logo o Bolsonaro perdeu a eleição, no dia seguinte ele foi um dos importantes agentes para que o golpe do 8 de janeiro não continuasse. Quem bloqueia, na minha interpretação, quem bloqueia aquele golpe, porque o golpe era para sair em Brasília, quebrar tudo aqui, e depois ele acontecer nos outros estados. E se contava com a ajuda do Tarcísio, com a ajuda do governador do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Aliás, e de Minas Gerais. E o Tarcísio aporta esse plano. O Tarcísio não faz isso e está presente aqui na reunião de governadores, ou seja, o Tarcísio ele dança conforme a música. Isso vai, obviamente, de encontro às posições do Bolsonaro. O Bolsonaro jamais aceitaria isso, mas torna o Tarcísio uma figura extremamente perigosa. Porque no momento que for possível, no momento que estiver em condições, ele se alia ao que tiver que se aliar para fazer os seus planos políticos vingarem. Então, assim, o Lula entende esse perigo, mas o Lula entende que esse é um perigo a médio e longo prazo, que hoje nós precisamos debelar o bolsonarismo. E para debelar o bolsonarismo, uma das coisas também é tirar da imensa massa brasileira essa representação que tem com o Bolsonaro. Talvez os paulistas de extrema-direita comecem a se sentir representados por Tarcísio, e essa ruptura já ajuda bastante na contenção dessa brutalidade que foi a sociedade brasileira nos últimos anos. Horta, deixa eu compartilhar um artigo do Mário Vitor Santos falando do mal-estar do bolsonarismo diante dessa aproximação entre Lula e Tarcísio, né? Obviamente que foi diante de uma tragédia, não é uma aproximação política mais consistente, mas a informação do Mário Vitor: bolsonarismo exige Kassab fora do governo de São Paulo e dá um ultimato a Tarcísio. A sensação é de que exatamente o fato do Tarcísio estar aparecendo civilizadamente ao lado do Lula está ajudando a apagar a figura de Jair Bolsonaro.
Eu tenho dito isso para as pessoas, né? Toda vez que você constrói uma figura política, a primeira coisa que você constrói é o espaço simbólico dessa figura, né? E para você destruir uma figura política, você precisa destruir o espaço simbólico dele também. Como é que se conseguiu prender Luiz Inácio Lula da Silva? Se conseguiu prender Luiz Inácio Lula da Silva depois de uma campanha de mais de 2 anos de ataque, todos os dias no Jornal Nacional, de mentiras que eram propaladas por toda a imprensa hegemônica brasileira, Veja, Isto É, Folha de São Paulo, Estadão. Foram 2 anos atacando o presidente Lula para desbastar ele o suficiente para que Sérgio Moro pudesse, num ato totalmente ilegal e autoritário, colocar ele dentro da cadeia. O que Lula apostou? O Lula apostou o seguinte: isso é política, eu vou me recuperar e eles não vão conseguir me manter lá dentro. Foi o que aconteceu. Agora, nós temos que reconhecer, por mais que isso nos doa, que Jair Bolsonaro tem essa mesma dimensão. Jair Bolsonaro se constrói como um líder de extrema-direita no Brasil, que ganhou quase 50% dos votos, perde a eleição no detalhe, nós sabemos disso, e que ainda tem um espaço simbólico muito ligado à ideia do homem honesto, defensor da família, defensor dos direitos pela liberdade, que nós sabemos que é uma mentira, mas esse espaço simbólico existe. Eu preciso destruir esse espaço se eu quiser efetivamente, inclusive, prender Jair Bolsonaro ou fazer ele ser punido pelos crimes que cometeu. E para eu destruir esse espaço, uma das alternativas importantes é exatamente oferecer para a massa que se vê representada por Jair Bolsonaro uma outra figura. Quem é essa figura? Tarcísio. Agora, se o bolsonarismo for tão estúpido de fazer exatamente o que o Mário está dizendo aí que ele vai fazer, que ele está fazendo, aliás, e que eu não duvido nada, viu? Primeiro, porque o Mário é um super bem informado, e segundo, porque o bolsonarismo é capaz de fazer isso mesmo. Mas essa seria a pá de cal do bolsonarismo. Tirar o Kassab da órbita de Tarcísio hoje em São Paulo é jogar ele no colo do Lula e é dar ao Lula a condição de, no parlamento, consolidar uma maioria capaz de governar sem sobressaltos. Isso, enquanto você falava, eu estava refletindo aqui, Horta. Eu vejo o bolsonarismo hoje como uma expressão, né, do antipetismo, como sempre foi, na verdade. O antipetismo desagou em bolsonarismo. Você vê na imprensa brasileira, em alguns setores, uma tentativa de reabilitar o antipetismo. Por quê? Porque, por exemplo, depois desse encontro, Josias de Souza criticou o presidente Lula. Ele só fez o que ele tinha que fazer. Dora Kramer atacou o Lula. Lógico que são vozes minoritárias, não são as vozes dominantes. Está difícil bater no Lula, porque, por exemplo, hoje, ao mesmo tempo, você tinha Merval elogiando, Miriam Leitão. Enquanto houver antipetismo, vai haver a extrema-direita vai existir. Na medida em que o Lula for dissipando esse antipetismo, ele enfraquece também a extrema-direita. Você acha que a imprensa brasileira vai tentar reabilitar o antipetismo num governo que até agora não dá motivos para isso? Pega o editorial da Folha hoje, se não me engano, onde ela ataca diretamente a manifestação do PT. O editorial da Folha é de uma brutalidade absurda esse final. Foi ontem esse. Foi ontem? Então, assim, você vê que eles estão, sim, operando já de novo a recuperação do antipetismo, né? Agora, eu não gosto de chamar de antipetismo, viu, Atush? Eu acho que isso é luta de classes, na sua condição mais clássica. O fato é que hoje o PT é a principal força da esquerda, como já foi o Getúlio, como já foi em outros momentos o próprio PTB, como já foi em outros momentos o próprio Brizola, né? Hoje é o PT. Então, assim, a gente não é uma coisa contra... Se amanhã... deixa eu argumentar com vocês. Se amanhã o Boulos se tornar a principal liderança política esquerda no Brasil, a gente vai falar no antipsolismo. Você entendeu? Porque, na realidade, a origem disso é luta de classes. Isso é a luta de classes tremendamente. A elite brasileira percebeu que os seus planos não funcionaram. Né? Qual eram os planos deles? O plano deles era ter um segundo turno, desgastar Luiz Inácio Lula da Silva ao máximo, que ele obtivesse uma vitória com uma margem extremamente apertada, e tudo isso aconteceu. Quando se dá a posse, a elite brasileira estava contentíssima, porque tinha um Lula enfraquecido, porque tinha um Bolsonaro fugindo do Brasil, com um monte de crimes nas costas, e tinha tudo à sua feição para trabalhar uma terceira via. O problema é que entre esse momento e o dia de hoje, que são 40 dias, nós tivemos o bolsonarismo fazendo asneiras o tempo inteiro. E quando, nesse processo de
de polarização política que nós vivemos. Um dos polos comete erro, o outro é fortalecido. E esse movimento, as elites brasileiras não imaginaram que Lula fosse aproveitar com tamanha capacidade e rapidez. E é o que o presidente está fazendo. O presidente está aproveitando todos os espaços políticos que ele pode para aumentar o seu capital político. E, obviamente, que as elites estão apavoradas. Tanto porque ele já falou que pode concorrer à reeleição, né? E aí as pessoas discutiram, não, ele falou isso só para não criar problemas. Não, tudo bem, mas ele dá um sinal, olha, se eu estiver bem, vou eu, né? E se o Biden concorrer nos Estados Unidos, nem aquele argumento, né, do preconceito de idade vai funcionar. Tanto porque ele avisou isso, quanto porque, efetivamente, o governo Lula hoje é um celeiro de candidatos. Se ele der certo, você falou uma coisa muito importante. Você falou assim, de fato, quando você para pensar, é o seguinte, o Lula teve oportunidades e agarrou. O 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Mas o Lula, como um gênio da política brasileira, ele fez do limão a limonada. Então, o Lula virou o grande herói da democracia no Brasil, o sustentáculo da democracia. Aí você teve a questão Yanomami. O Lula também teve presente, foi para lá imediatamente. Então virou um defensor dos povos. Não que ele não fosse, né? Mas eu quero dizer o seguinte, quer dizer, a bola construção da imagem. A bola quicou na área, ele foi lá e botou para dentro, né? Então marcou um gol no 8 de janeiro, marcou um gol na questão Yanomami e marcou mais um golaço na questão de São Sebastião. E não me entendam mal, tá? Não estou dizendo que o Lula é um oportunista, não. Estou dizendo o seguinte, quer dizer, que o Lula sabe aproveitar as oportunidades. Isso. A oportunidade está ali, ele vai lá e, ao mesmo tempo, ele faz isso de uma maneira autêntica, porque ele, de fato, tem empatia, né? Quer dizer, então, ele sente a dor dos Yanomamis, ele sente a dor de São Sebastião. E as pessoas estão dizendo, o Brasil voltou a ter presidente, né? Porque o Brasil, na verdade, ele foi desgovernado nos últimos 6 anos. E agora ele volta a ter um presidente que não é só um presidente, o cara é um craque da política, né? Isso faz muita diferença. E assim, quando você tem uma criança de 2 anos, por exemplo, aprendendo, 2, 3 aninhos, aprendendo a andar de bicicleta, se a bicicleta está parada e você segurar a bicicleta, a criança não anda. Agora, se você deixar ela embalar, mesmo que ela tenha 2 aninhos, ela vai passar por cima de você. E é isso que está acontecendo. O presidente Lula, enquanto travado, né, enquanto um candidato, enquanto uma figura dentro das masmorras de Curitiba, ele estava travado. Agora, quando ele coloca o prestígio político dele, a capacidade política dele em movimento, aí, meu amigo, para segurar essa locomotiva é muito complicado. E eu quero citar outras 2 pessoas aqui que são importantes a partir do 8 de janeiro. Flávio Dino, que com o que fez no 8 de janeiro se torna um candidato, sim, à sucessão, tá? E acho que na frente, inclusive, do Haddad e de todos os outros, e, obviamente, o Alexandre de Moraes, que segue ocupando o seu espaço de bastião, porque muita gente imaginava que tão logo o Lula se elegesse, o Alexandre de Moraes passaria para um lado de neutralidade ou de, pelo menos, não tanta atividade na defesa da democracia e das instituições. Não é o que está acontecendo. O Alexandre de Moraes segue no processo e aí você tem uma confluência de forças políticas que está colocando o bolsonarismo numa situação tremendamente desconfortável. E se você junta isso ainda a incapacidade do bolsonarismo de pensar em forma estratégica, você percebe que rapidamente a coisa está ficando difícil pro Bolsonaro, que deve estar se rasgando, Atush. O Bolsonaro deve estar se rasgando vendo a Michelle ganhar capital político e o Tarcísio ganhar capital político e ele ameaçado de prisão. Mas ele está lá fugindo, né? Se ele tivesse aqui no Brasil, pelo menos, ele é um fugitivo, né? Objetivamente falando. Hussein Brasil, Lula dando um show de humanidade por dia, likes, né? A RM já tinha elogiado o discurso do Putin. Sobre o Bolsonaro, é muito importante, Horta, que as pessoas se deem conta, né? Ele botou 1.000 pessoas na cadeia, né? Porque ele é o planejador dos atos terroristas de 8 de janeiro e fugiu, né? Agora, na semana passada, surgiu a informação também de que ele é um vacinado, né? Pode ser um vacinado e matou muita gente. Mas eu sinto, Horta, nas elites brasileiras, um certo desejo de não prender o Bolsonaro, de deixar o Bolsonaro solto. Não, deixa quieto, não dá para prender. Todo mundo sabe que é bandido, todo mundo sabe que é um dos maiores criminosos da história da humanidade, eu não diria nem do Brasil, mas eu tenho a sensação de que querem deixar ele solto
para poder, de alguma maneira, criar problemas para o Brasil. Não sei se você concorda com isso. Sim, 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 isso não é novo. Isso não é novo, tá? O que as elites brasileiras estão fazendo foi o que os norte-americanos fizeram pós-Segunda Guerra Mundial. Os norte-americanos fizeram um alarde tremendo, né, para prender os criminosos nazistas e não sei o quê, mas se você for olhar mesmo, eles prenderam muito pouca gente. O grosso das pessoas que trabalharam na estrutura nazista seguia dentro da Alemanha, inclusive nas mesmas funções. A mesma coisa foi feita com o Japão. O imperador japonês é o único dos líderes do eixo que não é morto, nem é retirado do governo. Por que era feito isso? Porque o Japão precisava ser um anteparo ao comunismo. Então, de novo, as elites estão pensando no fascismo como uma forma de controle das esquerdas. E, de novo, cometem os mesmos erros, porque, infelizmente, as elites no capitalismo não são inteligentes. São tremendamente estúpidas e não aprendem sequer com os próprios erros. Se deixarem Bolsonaro livre, se deixarem ele vivo, não vai haver terceira via no Brasil. Certamente. Horta, deixa eu voltar aqui, exatamente esse o ponto. Por isso que a questão é o seguinte, quer dizer, tira os direitos políticos, mas deixa ele ali mostrando as garras. Eu acho que esse é o plano que está traçado. Mas ele transfere votos, né, Tuxi? Ele transfere voto como nem a esquerda consegue transferir. Aliás, isso é só uma curiosidade, né? No sábado anterior à eleição, a maior busca no Google era o senador de Bolsonaro, e assim se elegeu o astronauta. O Moro se elegeu assim. Exatamente. O Moro ia se desbolsonarizar e depois se rebolsonarizou para ganhar a eleição. Voltando ao tema da guerra, olha só que interessante aqui. Isso aqui é meu Twitter nesse momento aqui, né? Minha timeline. Então tem Biden e Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Vamos ver aqui esses tweets, é interessante o que eles colocam aqui. Tem esse recurso de tradução. Biden fala: um ditador empenhado em reconstruir um império jamais poderá apagar o amor do povo pela liberdade. A brutalidade nunca destruirá a vontade de ser livre. A Ucrânia nunca será uma vitória para a Rússia. Nunca, diz Joe Biden, né? Aí ele também fala assim, ó. Há um ano o mundo se preparava para a queda de Kiev. Acabei de visitar e posso relatar que Kiev está forte. Kiev está orgulhosa e grande, né, vamos dizer assim. E o mais importante, Kiev está livre. E aí, logo abaixo, a gente tem aqui o Vladimir Putin, né? Vamos lá. Vamos traduzir aqui o tweet. Os Estados Unidos e a OTAN têm implantado rapidamente suas bases militares, laboratórios biológicos, preparando a Ucrânia para uma grande guerra perto das nossas fronteiras. Através de séculos de colonialismo, diktat e hegemonia, eles se acostumaram à total permissividade. Eles não se importam com o mundo inteiro, né? Estamos vivendo aí um momento de confrontação e o Brasil solto aí nesse tabuleiro. O que você acha dessa confrontação entre as duas potências? Essas são palavras que você não tem como ouvir entre duas lideranças de países tão fortes sem imaginar que necessariamente estamos rumo a uma guerra. Entendeu? É aquela coisa, eu posso discordar do Atushi, eu posso não concordar com ele, eu posso até não ser amigo dele, mas se nós estivermos no ambiente público, ele me chamar de filha e eu chamar ele de canalha, não, acabou. A partir dali não há possibilidade nenhuma de você não estar em rota de colisão, entende? Então, veja, o que a gente estava falando no início desse programa, nós estamos vivendo um momento de tambores de guerra, os tambores de guerra estão sendo tocados a todas as situações, e agora, com esses recursos das redes sociais, eles são amplificados. Porque esse tweet que você leu ali está hoje aberto para o mundo todo, literalmente. Não tem como Vladimir Putin não saber disso ou achar que não é esse o intuito do Biden, ou tentar usar mesmo os canais diplomáticos. A diplomacia vai morrendo, vai sobrando essa comunicação direta, ofensiva, grosseira, que na realidade colabora para uma estrutura de guerra de uma forma muito rápida. É realmente apavorante o que está rolando. E diante disso, Atucci, o que pode o Lula fazer? Você entende? O grande prejudicado nesse processo todo era o projeto de paz do presidente Lula, que parecia que tinha ali, pelo menos por umas 72 horas, uma chance de vingar. Diante desse tipo de situação, o que tu vai dizer? Certamente. Hussein Brasil, é verdade que Lula demitiu o Mourão do comando no ano passado? Acho que quem afastou o Mourão de um cargo foi a Dilma, não tenho certeza, mas quase certeza que foi Dilma, né?
E só uma questão aqui importante, porque é um tema fundamental. Ia ser votada uma resolução na ONU sobre a questão da explosão do gasoduto Nord Stream, na Alemanha, né, que leva a energia da Rússia para a Alemanha. Aqui é uma deputada do Parlamento Europeu, Claire Daly, socialista, dizendo: a explosão do gasoduto Nord Stream foi um dos maiores atos de sabotagem econômica que já aconteceu dentro da União Europeia. É muito, mas muito estranho que ninguém queira investigar o que de fato aconteceu, né? Teve aquela famosa reportagem de um jornalista estadunidense, Simon Hirsch, dizendo que isso foi teria sido obra do imperialismo, né? É um jogo complexo, né? A gente falou do Japão, não falamos da Alemanha. A Alemanha está totalmente dominada, perdeu a sua principal fonte de energia. Eu estava assistindo aqui, por acaso, né? Porque eu sempre falo, eu nunca assisto Globo News, mas por acaso não tinha. Deixa lá, vamos ligar. Aí estava passando um programa e o analista geopolítico da Globo News dizendo: a Rússia usou a energia como uma arma. Como se o dólar... Não, e como se o dólar não fosse uma arma desde 1945, entendeu? É muito engraçado isso. Agora, um dos problemas da Alemanha, viu, Atush, é fazer mal para a esquerda mundial, porque a Alemanha hoje é governada por uma frente de esquerda e é muito mal governada. O Olaf Scholz não consegue ser nem próximo do que a Angela Merkel foi. Então, conforme o andamento dessa situação, você percebe que a extrema-direita se fortalece com Putin e Zelensky, e a esquerda, uma esquerda civilizada, ela vai indo para o buraco por incapacidade de governar nesses momentos. Exatamente. Bom, vamos lá. Hussein Brasil. Putin disse que, devido às armas de longo alcance fornecidas pela OTAN, vai empurrar as forças para mais longe da fronteira russa. Odessa deve cair. Horta, você acha que o presidente Lula vai conseguir se manter independente por muito tempo? Porque eu comentei hoje no Bom Dia, e vou repetir aqui para você, é aquela coisa, o Lula está sendo muito elogiado na área ambiental, na questão indígena, mas há 2 pontos de ataque ao governo Lula: a política econômica e a política externa independente. Na política econômica, o Lula está mais ou menos contido pelo neoliberalismo através da independência do Banco Central. Então, o Lula já estaria, de certa maneira, domesticado pelo mercado, dado o Roberto Campos Neto, né? Agora, e a política externa, né? Será que o presidente Lula conseguirá se manter independente? Eu acho que não só consegue, como é vital que ele faça. Parte central da política externa do presidente Lula é essa independência. O Lula deve, nos próximos meses, vocês vão perceber isso, ele vai fazer uma política pendular, uma política muito semelhante ao que foi feita por Getúlio Vargas lá antes da Segunda Guerra Mundial. Num momento em que nós estamos vivendo de uma transformação geopolítica brutal, porque é isso que nós estamos vivendo, nós estamos saindo de quase... quase 1000 anos aí de supremacia, não diríamos uns 800 anos de primazia ocidental nas relações internacionais, para entrar num período onde o Oriente, pela primeira vez em 800 anos, está requisitando um espaço que já ocupou em outras vezes, tá? Porque o Império Chinês já foi gigantesco, os persas e tudo mais. Então, nós estamos vivendo esse momento. E nesse momento, a postura do presidente Lula é a seguinte: o Brasil não tem nem de perto qualquer chance de entrar de forma significativa nessa discussão. Mas o Brasil é um país importante do ponto de vista do seu tamanho, das suas condições, da sua população, e precisa se desenvolver, precisa terminar o seu desenvolvimento, porque nós ficamos muito para trás. Desde aquela famigerada manifestação de 2013, a partir dali o Brasil parou em termos de desenvolvimento econômico e de tecnologia. E nós precisamos disso, o presidente deve operar esse sentido a partir de agora. Ora vai entrar em contato com os americanos, ora com os chineses, o bloco ocidental e o bloco oriental, perguntando quem é que tem melhores condições de auxiliar o Brasil a chegar nos seus objetivos. Bom, vou trazer aqui 2 superchats e vou trazer aqui um comentário de um telespectador ilustre que acaba de me mandar aqui um WhatsApp. Peraí, deixa eu trazer a Raquel dizendo: sutilmente Lula enquadrou o governo de São Paulo, ganhou, né? Peraí que agora deu um problema aqui no... Agora pediu uma verificação aqui no YouTube na hora que eu ia ler o superchat. Tem um outro aqui: Dilma demitiu Mourão em 2015 por discurso à tropa, né? O nosso telespectador aqui, Horta, é o Guilherme Estrela, geólogo da Petrobras, do pré-sal, e ele manda aqui o seguinte comentário: ó: com a viagem do Biden a Kiev e a pressão dos Estados Unidos e agora do Japão sobre o Brasil,
Vamos ver a posição do Brasil, do Itamaraty. Meu palpite vai dar China, e o Lula vai oficializar isso na sua visita ao Xi nas próximas semanas. O que ele está dizendo, na verdade? Tem a viagem em março programada, e provavelmente o Brasil aderirá a essa iniciativa global de segurança proposta pela China, que é muito interessante. A segurança de um não pode significar a insegurança do outro, né? Que é o princípio básico que está colocado ali. Diga, Horta. Estão querendo que o Brasil tome lado. A posição mais correta nesse momento é não tomar. Ainda que o lado chinês seja realmente, no meu entendimento, o mais correto. Nesse momento, se o nosso objetivo é extrair a maior quantidade de valor possível do sistema internacional, a melhor situação é não aderir. A melhor situação é estabelecer essa diplomacia pendular e negociar com os dois lados, porque se bem é verdade que a China é, com certeza, a potência do futuro e que essa transformação que a gente está vendo não pode ser parada, a gente tem que entender que os norte-americanos ainda têm uma força imensa em termos econômicos, em termos militares, e não é bom o Brasil, nesse momento, arrumar um inimigo tão próximo e tão cheio de interesse, vamos dizer assim, naquilo que o Brasil tem, no seu subsolo, na sua diversidade, na sua capacidade de consumo, nos seus trabalhadores. Então não é prudente a gente tomar uma posição nesse momento. Bom, o Alan fala, minha esperança é o Brasil ter um alinhamento com a China, né? Hussein dizendo, será que Lula, devido à sua boa interlocução com todos, conseguirá um acordo após o avanço russo, né? Acho que não. Nesse momento, eu acho que você se lembra, né, Horta, quando veio aqui o Olaf Scholz e o Lula falou, eu vou falar com a China tal e vou cobrar uma posição deles. Eu não sei em que ponto está essa articulação, mas provavelmente o Celso Amorim está trabalhando muito. E eu acho que certamente a tendência é que o Brasil adira, vamos dizer assim, a essa proposta chinesa de paz internacional. Que a China é um ator mais importante, né? Então você tem Brasil, China, eu acho que a Índia virá também, né? E aí muda-se o equilíbrio, né? Deixa eu só trazer aqui o André Borges, está dizendo, vocês estão ignorando nessa equação o processo de decadência industrial japonesa, que já pendurou as chuteiras em setores cruciais como telefonia, áudio e vídeo. De fato, existe uma decadência industrial japonesa, existe uma ascensão de outros atores, Coreia, né? Enfim, China, Vietnã, mas o Japão ainda é uma potência. Mas diga, Horta. Não, isso, a gente fala em decadência relativa frente ao que o Japão ocupava ali nas décadas de 90. Isso aí ele tem toda a razão. Mas se a gente comparar o desenvolvimento industrial japonês com o brasileiro hoje, por exemplo, a palavra decadência, né, eu queria essa decadência japonesa aqui, ali em São Paulo, né, no interior, ali no Rio Grande do Sul, no Nordeste, essa decadência japonesa já me servia, né, Atush? Em termos de gap, tecnologia e capacidade de produção, o Japão ainda é um ator extremamente relevante nesse cenário todo, né? É isso. Horta, então chegamos ao fim aqui nessa terça-feira de Carnaval Heróica. Daqui a pouco vai ter a apuração do vencedor, da escola vencedora em São Paulo. É sempre emocionante, né? Que eles brigam com o juiz, jogam cadeira, aquela coisa. Vamos ver quem vai ganhar o Carnaval. A gente está lá pela briga, Vamos ver qual escola que vai ganhar em São Paulo. Valeu, abraço. Um abraço, gente. Abração, tchau, tchau.